A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs internautas. Hoje de volta, nesse domingo, para recomeçar o projeto pastoral Vamos Teologar. Nós tínhamos dado uma pausa devido às eleições, mas já que se passaram as eleições, agora o momento é de evangelização. Nós paramos no encontro 7º e vamos dar continuidade hoje no projeto pastoral Vamos Teologar, no 8º encontro, ainda dando sequência o Evangelho de João. Hoje, o Evangelho de João se encontra no próprio evangelista João, capítulo 3, versículos de 22 a 36. Meus irmãos e minhas irmãs, a narrativa evangélica dá-se nesse momento desta maneira. Em seguida, foi Jesus com seus discípulos para os campos da Judeia, e ali se deteve com eles e batizava. Também João batizava em Enom, perto de Salim, porque havia ali muita água, e muitos vinham e eram batizados, pois João ainda não tinha sido lançado no cárcere. Ora, surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. Foram e disseram-lhe: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, de quem tu deste testemunho, ei-lo que está batizando, e todos vão ter com ele. João replicou: Ninguém pode atribuir-se a si mesmo, senão o que lhe foi dado do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo. O amigo do esposo, porém, que está presente e o ouve, regozija-se sobremodo com a voz do esposo. Nisso consiste a minha alegria, que agora se completa. Importa que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é superior a todos. Aquele que vem da terra é terreno e fala de coisas terrenas. Aquele que vem do céu é superior a todos. Ele testemunha as coisas que viu e ouviu, mas ninguém recebe o seu testemunho. Aquele que recebe o seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. Com efeito, aquele que Deus enviou fala a linguagem de Deus, porque ele concede o Espírito sem medidas. O Pai ama o Filho e confiou-lhe todas as coisas. Aquele que crer no Filho tem a vida eterna. Quem não crer no Filho não verá a vida, mas sobre ele pesa a ira de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, como todas as narrativas evangélicas, e essa aqui também está inserida, todas as narrativas são riquíssimas. E a cada momento que a gente se aprofunda no Evangelho de João, que a gente reflete sobre os ensinamentos manifestados em Jesus, aliás, por Jesus, no Evangelho de João, a gente vai vendo que a coisa vai se fundamentando, que os ensinamentos de Jesus vai se tomando mais claridade, vai se tornando mais claro, e a gente vai se deixando envolver pela palavra, e se envolvendo pela palavra que é riquíssima, essa palavra vai construindo dentro de nós um alicerce para a nossa fé. E hoje, o que é que nos ensina o Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 22 a 36? As seguintes coisas. Primeiro, João, naquele exato momento, estava se preparando para encerrar o seu ministério. João, antes de ser preso, como de fato os evangelhos sinódicos atestam a isso, comprovam isso, que João foi preso porque declarou uma posição contra a situação de Herodes com a mulher dele, que não era mulher dele, era mulher de seu irmão. Ele vinha em adultério, contra as injustiças de Herodes, que naquele tempo se fazia rei de Israel. Na verdade, ele não era rei legítimo. Era apenas um rei colocado de paraquedas pelo poder romano, pelo Império Romano. Mas o fato é que João aqui estava para encerrar a sua carreira profética de preparar os caminhos
para a chegada de Jesus. Jesus chegou, João batizou e Jesus foi para o deserto para ser tentado pelo demônio, conforme nos narra o evangelista Mateus e o evangelista Lucas. Mas lá pelas tantas, Jesus retorna após vencer as tentações do deserto. Jesus retorna e inicia o seu ministério pregando o evangelho do reino, pregando a conversão. E nesse pregar a conversão, Jesus também começou a batizar. E as pessoas sendo batizadas por Jesus e ouvindo a pregação de Jesus, as pessoas ficaram cativadas e começaram a buscar Jesus. Jesus também, por ocasião da pregação do Evangelho, por ocasião da pregação da sua missão, da sua boa nova, do seu projeto de salvação, Jesus começa a manifestar curas, milagres e exorcismos. E essas ações sobrenaturais de Jesus, somado à palavra dele, manifestada durante as suas pregações, começou a atrair multidões. E o público que antes era de João, agora passa a ser de Jesus. E isso inquietou os discípulos de João. E chegaram para João e disse: olha, aquele cara, aquele homem que esteve contigo no Jordão, rapaz, ele está batizando, ele está pregando, e as multidões estão sendo atraídas por ele. E João começou a dizer: meus meninos, meus discípulos, a coisa não é bem assim. Eu falei para vocês que depois de mim viria alguém mais forte do que eu, mais poderoso do que eu, e que iria continuar a missão, iria realizar uma missão de salvação, iria batizar no Espírito Santo e no fogo. A minha missão está completa, né? A minha missão é simplesmente passageira. Convém que eu diminua e que ele cresça. Convém que ele cresça e eu diminua. Assim João falou. E os discípulos ainda não ficaram conformados. E João começou a dizer, para fazer o que Jesus estava fazendo, o que é que Jesus estava fazendo? Batizando, curando, fazendo milagres, exorcizando, expulsando os demônios, né? Realizando maravilhas no meio do povo. Para fazer o que ele estava fazendo porque tinha autoridade divina. Porque o Espírito Santo foi dado a ele sem medidas, completamente. Aí nós temos o quê? A presença da Santíssima Trindade, não é? Logo no batismo de João, quando Jesus foi batizado, ali houve manifestação da Trindade. O Espírito Santo desceu sobre Jesus, não é? E o Pai manifestou o seu testemunho a favor do Filho. Manifestação da Santíssima Trindade ali. Enfim, Jesus começou a fazer aquilo que fez e atrair multidões porque tinha autoridade divina conferida pela manifestação, pela unção do Espírito Santo. E aí João começa a alertar os seus discípulos: olha, o meu tempo já passou, não é? Eu sou apenas o amigo do noivo. O noivo quem era? Era Jesus, não é? O esposo é quem? Jesus. Quem é a noiva? A igreja, somos nós. E João Batista se coloca como amigo do noivo. O que é que faz o amigo do noivo? No comum lá, nos judeus, o amigo ou amiga do noivo, do casal que ia se casar, eles preparavam a festa, eles preparavam o ambiente para que fosse realizada a festa de casamento. Então, João se compara ao amigo do esposo. O esposo é Jesus, a noiva é a igreja. E João estava preparando a festa do casamento entre Jesus e a igreja. Como se deu esse casamento entre Jesus e a igreja? Justamente no momento da pregação do Evangelho, no momento da manifestação milagrosa de Jesus, as suas curas, os seus exorcismos, os seus milagres, até chegar à sua morte de cruz e ressurreição. E manifestação aos presentes que o acompanhavam. O fato é que João, quando se compara ser amigo do noivo, o que é que faz o amigo do noivo? Prepara a festa. Depois que a festa acontece, o amigo do noivo se manda. Encerrou o trabalho, encerrou os preparativos da festa. Assim João estava dando a entender que o seu trabalho foi preparar o terreno, preparar o caminho, preparar o ambiente para a manifestação de Jesus, que é o esposo da igreja, que é a sua noiva, a igreja que somos nós. Quando Jesus chegou para realizar a cerimônia de casamento, espiritualmente falando, com a igreja, a sua noiva, João sai de cena e entra Jesus
para manifestar o projeto de salvação, para manifestar a sua palavra, para manifestar o projeto de santidade que ele veio manifestar à sua igreja, para cada um de nós que formamos essa dita igreja. Jesus, a alegria do esposo, aliás, a alegria do amigo do esposo é isso, é de ver a cerimônia realizada. E João se alegrou e saiu de cena. E ele vai dizendo ainda, no versículo 31, aquele que vem de cima é superior a todos. Quer dizer, Jesus é o cumprimento, é a realização de todas as promessas proféticas, o profeta por excelência, aquele que veio fechar com chave de ouro o projeto salvífico de Deus. Aquele que vem da terra é terreno e fala das coisas terrenas. Aquele que vem do céu é superior a todos. Ele testemunha as coisas que viu e ouviu, no versículo 32. Mas ninguém recebe o seu testemunho. Aquele que recebe o seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. A forma que Jesus confirmou que Deus era verdadeiro, que Deus estava presente na vida do povo, que Deus não esqueceu do seu povo, foi justamente quando Jesus passou a realizar a sua missão salvífica aqui na terra. Repito novamente, as suas pregações, as suas curas, os seus milagres, o seu exorcismo, era testemunho, era confirmação de que Deus estava presente, de que Deus estava ali para redimir o seu povo, para salvar o seu povo. Olhar para Jesus, ver Jesus pregando, ver Jesus curando, ver Jesus exorcizando, ver Jesus operando milagres na vida das pessoas, fazendo cegos verem, fazendo coxos andarem, fazendo paralíticos se levantarem, mortos ressuscitarem, isto é uma prova cabal de que Jesus, que Deus estava presente em Jesus de Nazaré, e Deus estava presente na terra, veio ao mundo, se encarnou no meio de nós, para nos redimir, para nos salvar. Em continuidade aqui a nossa reflexão, veremos, versículo 34, com efeito, aquele que Deus enviou fala a linguagem de Deus, porque ele concede o Espírito sem medidas. O Pai ama o Filho e confiou-lhe todas as coisas. Aquele que crer no Filho tem a vida eterna. Quem não crer o Filho não verá a vida, mas sobre ele pesa a ira de Deus. Nós sabemos, meus irmãos, que Jesus fez o que fez e faz o que faz ainda hoje. E como falar sempre, porque ele é Deus. Mas somado a isso, vem a ação do Espírito Santo, que foi dado sem medida. E ele veio o quê? Veio para dizer o seguinte, confiou todas as obras, o Pai confiou todas as obras ao Filho. E aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não verá a vida. E o que é crer no Filho? Você pode dizer muito bem, mas eu creio em Deus. Mas crer em Deus, meu querido irmão e minha querida irmã, implica numa adesão a um projeto de vida que ele trouxe, que ele manifestou na sua vida pública, por ocasião da pregação da Boa Nova. Ele tem um projeto de santidade. Crer em Deus é assumir esse projeto de santidade, incluindo a salvação no pacote, para que a gente possa se preparar para quando Jesus vier, levarmos para o seio do Pai. Ressuscitarmos, estarmos na glória com Ele, na vida eterna. Por isso que quem crer no Filho tem a vida eterna. Esse crer está junto do pacote. Aderir, fazer adesão, fazer parte do plano salvífico, do projeto de santidade, do projeto de vida que Ele tem para nós. Sede santo como o vosso Pai Celeste é. Esse é o projeto de vida. Começando pela nossa salvação, que vai acontecendo todos os dias, porque todos os dias o Senhor está nos salvando de alguma coisa. Então, ele diz que aquele que não crê no Filho não tem a vida eterna. E diz mais ainda, sobre ele pesa a ira de Deus. Porque se a pessoa não faz adesão ao plano salvífico de Jesus, a pessoa está escolhendo o quê? Está se excluindo da vida eterna, está se excluindo de viver na eternidade, está se excluindo de ter uma vida eterna no céu. Em compensação, que é a ira de Deus? Condenação. Condenação essa, não é que Deus vai condenar a gente, é a pessoa que escolhe a condenação. Se eu não quero salvação, logicamente eu prefiro a morte. Se eu não quero salvação, logicamente eu estou preferindo o inferno. Se eu rejeito a salvação, rejeito a santidade trazida por Jesus, o projeto por Ele traçado aqui por nós, para nós, então eu estou me excluindo daquilo que Deus tem para me dar
quando ele vier na glória dos seus anjos. Veja bem, Deus não obriga a ninguém se salvar. A salvação é dada e a gente só aceita se quiser. Ele diz, se quiseres vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, ter fé em Jesus não é uma coisa obrigatória. Eu acredito em Jesus, não é porque eu sou obrigado a acreditar, é porque é necessário. Eu tenho convicção que longe dele eu não sou nada, de que longe dele não há salvação, longe dele não há santidade, longe dele não há felicidade. Sem santidade não há felicidade. Santidade é esta que não acontece da noite para o dia. Eu não acredito em pessoas que dizem, eu agora fui envolvido pela salvação de Cristo, eu agora sou santo, perfeito e vivo em santidade, não peco mais. Mentira, mentira, porque Jesus, ele nos salva, logicamente, inicia um projeto de salvação nossa, operou na cruz, a gente aceita, mas aceita também um projeto de santidade. Esse projeto de santidade significa dizer, a gente ter perseverança, lutar contra o pecado, rejeitar o pecado, rejeitar os momentos de pecado, e é difícil, é uma batalha difícil, é uma luta difícil, não é fácil. Por isso ninguém pode dizer que é completamente santo, que é completamente convertido. Mentira quem disser que é completamente santo, completamente convertido. Nós estamos em processo de santidade, nós estamos em processo de conversão até o último segundo da vida da gente. Mas o importante é que a gente não perca a fé. O importante é que a gente não deixe de acreditar que Deus, através do Espírito Santo, vai estar dia e noite trabalhando para a nossa conversão, para a nossa santidade, hoje, amanhã e sempre. Essa é a mensagem de hoje, meu irmão e minha irmã. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Curta aí o final de semana e uma boa semana para você, em nome de Jesus Cristo. Amém.